Olá pessoal, muito boa tarde a vocês aqui de São Paulo, no nosso estúdio na Avenida Paulista, a vocês do Brasil inteiro que nos acompanham via internet. É um prazer estar com vocês novamente e estamos de volta hoje com temas muito importantes. Vamos falar de obstetrícia normal, de fisiologia obstétrica e hoje com um assunto que eu julgo dos mais importantes dentro da fisiologia obstétrica. Eu costumo dizer que se vocês tiverem que revisar, que saber um assunto dentro da fisiologia obstétrica, esse assunto é o assunto que nós vamos conversar hoje, tá? Porque é o assunto que é aquilo que o obstetra faz, né? É o parto. Então, temos que saber, temos que justamente aprender e relembrar esse assunto para a prova de residência, que é justamente o mecanismo do parto, são os períodos clínicos do parto e o puerpério. Vamos começar, então, com o mecanismo de parto. A bacia obstétrica, nós temos os estreitos superior, médio e inferior. Existem vários diâmetros da bacia com seus diversos conjugados. O conjugado verdadeiro, que mede 10,5 centímetros, que é o menor dos conjugados. O conjugado anatômico, que mede 11 centímetros. E o conjugado diagonal é aquele que mede 12 centímetros. Temos ainda o transverso médio, com 12 centímetros, e os diâmetros oblíquos, que são aqueles que medem 12 centímetros. Se nós formos observar nesse desenho que nós temos aqui, os oblíquos são aqueles do estreito superior, então o transverso é aquele diâmetro que mede 12 centímetros, olhando a pelve de cima, né? O diâmetro transverso, 12 centímetros, os oblíquos, que são aqueles que cortam de um lado a outro a pelve, né? Então, o transverso, 12 centímetros, os oblíquos também 12 centímetros, o biciático, né? Das espinhas ciáticas, de uma a outra espinha ciáticas, 10,5, a conjugada exitus, aquela que tem, então, aqui no nosso diapositivo, ele vai da subpube até a ponta do cóccix, de 9 a 9,5, né? Tem alguns livros falam 9 centímetros, outros falam 9,5, e na hora do parto há um aumento de 1,5 centímetro, podendo ir de 10,5 a 11 centímetros. Nós vamos falar disso na hora que estivermos falando sobre mecanismo de parto. E o bituberoso, entre uma tuberosidade e a outra, 11 centímetros, tá? Então, estes são os diâmetros mais importantes da pelve, os conjugados verdadeiros, anatômicos e diagonais. Vou falar para vocês daqui a pouco como é que nós fazemos para medi-los. As bacias, nós temos 4 tipos de bacias mais importantes. A mais comum, a mais importante, é a bacia ginecoide. Nós vamos classificar as bacias de acordo com o seu estreito superior. Então, a bacia ginecoide é aquela que o seu estreito superior é a bacia feminina, não é? É aquela que o seu estreito superior é arredondado. Então, olhando por cima, olhando o formato do estreito superior, ele tem um formato arredondado. É o melhor prognóstico para o parto vaginal, né? Porque ela é presente em 50% dos casos e ela tem, além de um estreito superior arredondado, tem as espinhas ciáticas apagados, tem um sacro largo e côncavo, então os estreitos e os diâmetros são maiores, as paredes são paralelas e ela tem todos os diâmetros maiores. Se você olhar ela de frente, né, você vai observar que você tem esses diâmetros, né, mais ou menos assim, olha. Você vai ter uma bacia onde essas paredes são aproximadamente paralelas, o sacro ele é côncavo, né, ele tem uma distância boa a partir desses ossos da pelve, o que facilita tanto a insinuação do feto quanto a passagem do feto pelos estreitos superiores, médio e inferior, de tal maneira que o melhor prognóstico do parto vaginal é através desta bacia, a bacia feminina, chamada bacia ginecoide. O segundo tipo mais comum de bacia é a bacia dos macacos, chamada bacia antropóide.
A bacia antropoide tem, em 25% das vezes, é um estreito superior elíptico e alongado. Então, ele forma uma elipse, né? Ele é alongado, e ele é alongado neste sentido, né? Na verdade, é mais ou menos assim. Tá? Ele tem um predomínio do ântero posterior com relação ao diâmetro transverso. O ântero posterior é maior com relação ao transverso. É uma elipse. Ele não é tão arredondado quanto é a bacia ginecoide. Ele está presente em 25% dos casos e ele favorece as variedades posteriores. Ele, portanto, tem uma maior possibilidade de distocias, porque as variedades posteriores têm uma maior dificuldade na rotação interna para que chegue das variedades posteriores. Então, imagine aqui uma variedade posterior, né? Imagine aqui uma cabeça fetal na variedade posterior, é mais difícil para que essa cabeça chegue na variedade de posição OP. Então, isso leva a uma maior variedade e uma maior dificuldade de rotação interna até OP. As espinhas ciáticas são apagadas, entretanto, o sacro é mais estreito, é mais longo e as paredes da bacia ainda são paralelas. Então, não é tão difícil o nascimento quanto na bacia que nós vamos ver na sequência, que é a bacia do homem, a bacia androide. Então, o segundo tipo de bacia que tem ainda uma dificuldade média, que é a bacia antropoide. O terceiro tipo de bacia mais comum é a bacia masculina, a bacia do homem, que é chamada bacia androide. A bacia androide, ela é presente em 20% dos casos e é o pior tipo de bacia, é o pior prognóstico para parto vaginal. Ela tem um formato aproximadamente triangular. Então, se você olha a bacia vista de cima, ela é aproximadamente triangular. Ela tem uma espinha ciática muito proeminente, tem um sacro estreitado, plano, longo, as paredes são convergentes, portanto, com estreitos bem menores, estreitos mais angustiantes do que as bacias que nós vimos anteriormente, a ginecoide e a antropoide, o que dificulta o parto por via vaginal. Aumenta as oblíquas posteriores, o que favorece a ocorrência de distocias. Então, ginecoide, melhor prognóstico para parto vaginal. Antropoide, uma dificuldade média, favorecem as distocias pelas apresentações, as variedades de posições posteriores. E androide, pior prognóstico para parto vaginal. Por último, temos as bacias platipeloide, que são as bacias que têm a predominância do diâmetro transverso. Então, este diâmetro, que é o diâmetro transverso, ele predomina com relação ao diâmetro antero-posterior. Então, é um estreito superior elíptico em que predomina o diâmetro transverso. Esse diâmetro antero-posterior, ele é reduzido. As espinhas ciáticas também são proeminentes. O sacro é largo e côncavo, o que favorece o parto vaginal. As paredes são divergentes e tem uma maior chance de distocia de insinuação, sendo que o diâmetro de insinuação preferencial é o diâmetro transverso, porque já que você tem esta posição do estreito superior, é mais fácil você ter um diâmetro de insinuação também transverso, tá bom? Então você tem geralmente distocias por uma insinuação no diâmetro transverso, tá? Então, esses são os tipos de bacia. Nesse tipo, 10% das vezes, a bacia é do tipo platipeloide, tá? Então, os tipos de bacia podem aparecer na prova, costumam aparecer na prova, tipos de bacia
e as possibilidades de parto vaginal. O exame clínico da bacia, ele é feito basicamente com a avaliação de 4 reparos anatômicos. Quais são estes reparos? Primeiro, o ângulo subpúbico. Então, você vai avaliar o ângulo que você observa na subpúbia. Este ângulo, o ideal é que ele seja maior do que 90 graus. Então, quando você avalia a bacia, você vai avaliar a bacia, nós temos aqui a pube, tá certo? E na pube, você tem os ramos da pube. Esse ângulo que você tem fazendo aqui os ramos da pube, este ângulo aqui, o ideal é que ele tenha mais de 90 graus. Mais de 90 graus. Se você tem um ângulo muito angustiado, se você tem um ângulo, então imagina aqui a pube, a subpube, quando você tem um ângulo menor do que 90 graus, o prognóstico de parto é um prognóstico pior. Então, ângulo subpúbico igual ou maior de 90 graus é um bom prognóstico para parto vaginal. Tá? O outro reparo anatômico que nós avaliamos são as espinhas ciáticas. O bom prognóstico para parto vaginal são espinhas ciáticas apagadas. Espinhas ciáticas proeminentes é ruim o prognóstico para parto vaginal. Tá? Outro diâmetro que nós avaliamos é o diâmetro bituberoso. O diâmetro bituberoso, o ideal é um diâmetro acima de 11 centímetros. Então, palpamos as tuberosidades e quando você tem diâmetro acima de 11 centímetros, é um bom prognóstico para parto vaginal. E, por fim, o conjugado diagonal. Tentamos palpar o promontório e quando esse promontório é inatingível, tá? Um promontório inatingível é um bom prognóstico. Então, nós avaliamos da subpúbia até o promontório, que é o conjugado diagonal, tá? Quando esse promontório é inatingível, isso é um bom prognóstico para parto vaginal. Repetindo, ângulo subpúbico maior que 90 graus, espinhas ciáticas apagadas, diâmetro bituberoso maior que 11 centímetros e conjugado diagonal, promontório inatingível. Esses são os critérios de bom prognóstico para parto vaginal. Tudo bem? Então, não usamos mais hoje a pelvimetria, não utilizamos mais o pelvímetro, não utilizamos mais o raio-x de pelve para avaliação de prognóstico. Utilizamos o exame clínico, geralmente na primeira consulta de pré-natal, para avaliar a bacia obstétrica. Tudo bem? Bom, falando agora a respeito do mecanismo de parto, vamos falar nas cefálicas fletidas, que acontece em 96% das vezes. Nós podemos dividir as cefálicas fletidas em 6 tempos, tá? Quais são esses 6 tempos? A insinuação, a descida, a rotação interna, o desprendimento do polo cefálico, a rotação externa e o desprendimento do ovoide córmico, tá? Como é que acontece cada um desses 6 tempos? O primeiro tempo é a insinuação. E a definição da insinuação é a passagem do diâmetro biparietal através do estreito superior da bacia. Nas cefálicas fletidas, a sutura sagital é a linha de orientação. Então, aquela sutura que fica no meio, né, do polo cefálico é a linha de orientação. Na maioria das vezes, essa sutura sagital, no início da insinuação, se encontra no diâmetro transverso. Então, se nós olharmos o estreito superior de cima, nós vamos observar o polo cefálico no diâmetro transverso. Então, o polo cefálico vai estar neste sentido, no diâmetro transverso do estreito superior. E quando é que nós vamos dizer que completou-se a insinuação, que terminou a insinuação, que nós temos o feto completamente insinuado, quando o ápice da cabeça fetal está no plano 0 de Deli. Então eu digo assim, olha, o feto está insinuado, tá? Insinuou a cabeça fetal.
É quando eu palpo, é quando eu toco o ápice da cabeça fetal no plano zero. Tá? Eu digo, está insinuado, a cabeça fetal está no plano zero. Tá? Esta é a insinuação. Tudo bem? Então, eu tenho aí o desenho para te mostrar. Eu tenho a sutura sagital, que nós falamos, tá? Nós temos o diâmetro biparietal. Acompanha comigo aqui no quadro, ó. Sutura sagital, que é esta daqui, tá? E eu tenho o diâmetro biparietal, que é este daqui, que fica entre os parietais, tá? Tenho aqui o bregma, que é um reparo anatômico muito importante, e vou ter aqui atrás o lambda, que também é um reparo anatômico muito importante, tá? Tenho aqui outros diâmetros que também são muito importantes. O suboccipito bregmático, que é o diâmetro onde vai acontecer a insinuação, que é onde vai acontecer esse diâmetro que vai se apresentar na hora do nascimento nas cefálicas fletidas. Ele mede 9,5 centímetros e é o principal, é o menor ângulo, o menor diâmetro de insinuação que vai facilitar o nascimento, porque é o menor diâmetro. Olha, todos os outros são maiores. O occipito frontal tem 12, o occipito mentoniano tem 13,5, a linha facial, que é a linha de referência em outras apresentações. Então, o diâmetro suboccipito bregmático, ele é aquele, quando você tem uma cefálica fletida, é o diâmetro que vai se apresentar nas cefálicas fletidas. Tá bom? Bom, aconteceu a insinuação, nós vamos para a descida. O que é a descida? Vejam vocês, ó, se nós olharmos a bacia de frente, nós vamos poder observar que os diâmetros, eles são parecidos com um funil. Então, eu diria, ó, que isso daqui é o estreito superior, este daqui é o estreito médio, e esse daqui é o estreito inferior. Nós podemos observar que esses estreitos, eles são cada vez menores, de tal maneira que você tem a insinuação, o polo cefálico na insinuação, nós acabamos de falar, o ápice da cabeça fetal está no plano zero de Deli. E o plano zero de Deli não é o local onde tem a expulsão da cabeça. Portanto, para que o feto nasça, ele tem que percorrer mais uma distância. Ele tem que percorrer mais um intervalo. Então, a descida nada mais é do que este intervalo, esse espaço que o feto tem que percorrer para que ele nasça. Está claro isso? Então, o que é a descida? A descida é o espaço que o feto tem que percorrer para que ele efetivamente nasça. Então, como é que eu defino, como é que eu conceituo a descida? É a passagem do estreito médio até o estreito inferior. É a passagem do estreito médio para o estreito inferior da pelve. Tá? Para que ele possa nascer. Essa é a definição de descida. E para que o feto possa nascer, tem que acontecer, primeiro, eu tenho que padronizar essa descida. Porque imagina se eu não tivesse essa padronização, como é que você iria dizer, olha, eu acho que desceu pouco, eu acho que desceu muito, desceu mais ou menos. Então, nós tínhamos que padronizar essa nomenclatura, para dizer, olha, desceu tantos centímetros, ou desceu até o plano X. Então, para que todos falassem a mesma língua, nós temos alguns métodos. Existem algumas maneiras de padronizar, sendo que 2 desses métodos são os mais conhecidos. Existe o método de Deli e o método de Rod. O método de Deli, né, os planos de Deli, levam em consideração as espinhas isquiáticas como o plano zero.
Tudo que estiver acima das espinhas isquiáticas, ele deu valores negativos, em centímetros. Então, 1 centímetro acima do plano das espinhas isquiáticas é -1, -2, -3. Tudo que estiver abaixo das espinhas isquiáticas, ele deu valor positivo. Então, 1 centímetro abaixo da espinha é +1, +2, +3. Tá certo? O Rod, ele traçou 4 planos paralelos. O primeiro plano passa acima da sínfise púbica, o segundo plano abaixo da sínfise púbica, o terceiro plano no nível das espinhas isquiáticas e o quarto plano tangenciando o cóccix. Tudo bem? E esses planos são paralelos. Então, eu tenho aqui, ó, esses planos de Rod. Olha lá, ó, o primeiro plano acima da sínfise, o segundo plano abaixo da sínfise púbica, o terceiro plano no nível das espinhas e o quarto plano tangenciando o cóccix. E são planos paralelos. O que pode cair na prova, eventualmente cai na prova, é qual a relação dos planos de Rod com os planos de Delis. E aí só tem que lembrar que o terceiro plano de Rod, né, 1, 2, 3, o terceiro plano de Rod corresponde ao plano 0 de Delis. É isso que geralmente cai na prova. Tudo bem? Então, planos de Rod com planos de Delis. É isso que geralmente cai na prova. Tá? E para que servem estes planos? Para que serve essa padronização? Para que todos falem a mesma língua. Então, se eu digo em qualquer lugar do mundo, está no plano -1 de Delis, todo mundo sabe que está a 1 centímetro acima das espinhas isquiáticas. Tudo bem? Bom, para que o feto nasça, para que o feto percorra este espaço do plano do estreito médio ao estreito inferior, ele tem que fazer 2 movimentos. Que movimentos são esses? O primeiro movimento é o movimento de flexão. Tá? É só você imaginar que este espaço do médio por inferior é um espaço cada vez mais o quê, gente? Mais apertado. Tá? Esse estreito é cada vez mais apertado. Então, para que ele caiba nesse espaço, ele tem que fazer cada vez o quê? Se encolher. E como é que ele se encolhe? Ele se flexiona. Tudo bem? Então, um dos mecanismos que ele faz para conseguir caber dentro desse estreito é se flexionar. Então, o primeiro mecanismo que o feto faz na descida é a flexão. Por isso que em 96% das vezes o feto nasce na atitude de flexão, para caber dentro do estreito. E o segundo mecanismo que o feto faz para o nascimento é um mecanismo chamado assinclitismo. O que é o assinclitismo e por que ele acontece? O canal de parto não é um plano inclinado. Seria uma maravilha se o canal de parto fosse um plano inclinado. Melhor ainda, se o canal de parto fosse vertical. O bebê simplesmente escorregaria. Tá? O canal de parto, gente, ele é no formato de um J ou de um L, se você preferir. O canal de parto, ele faz um joelho assim, ó. Ele faz essa voltinha entre o útero e a vagina. E nós temos que lembrar que o feto, ele representa 2 ovoides assim, ó. Então, para que o feto consiga passar nesse joelho aqui, ó, nessa voltinha aqui, ó, ele tem que se articular. Ele tem que se articular.
E para ele se articular, ele faz um movimento de lateralização da cabeça. Ele passa primeiro de um lado e depois de outro. E esse movimento de lateralização da cabeça, passando primeiro de um lado e depois de outro, para que ele consiga se adequar a esse joelhinho aí, a essa parte torta do canal de parto, esse movimento de lateralização da cabeça, isso chama-se assinclitismo. E esse assinclitismo serve para ele passar nessa curva do canal de parto. Nessa curva de canal de parto. Tá? E nós vamos classificar esse assinclitismo em assinclitismo anterior e assinclitismo posterior. Tá? Como é que funciona isso? Então vejam vocês, o assinclitismo ele vai ser anterior e posterior. Esse desenho mostra aqui, ó, os planos de Deli. Ó, os planos de Deli. As espinhas isquiáticas representam o plano 0, tá? Para cima, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, abaixo mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Foi o que nós falamos. Tudo bem? E aqui, finalmente, o assinclitismo. Então, veja, ele vira a cabeça por um lado, depois ele vira a cabeça para o outro. Quando a sutura sagital está mais próxima da pube, a pube é anterior, concordam? A pube está na frente, é anterior. Quando a sutura sagital está anterior, o assinclitismo é posterior. É o contrário. Então, a sutura anterior, o assinclitismo é posterior. E aqui o contrário. Quando a sutura estiver posterior, o assinclitismo é anterior. Então, como é que cai na prova? O desenho. O desenho. Eles vão te dar este desenho e te pedem que assinclitismo acontece. Tá? E aí você vai dizer, ó, aqui está mostrando a sutura sagital próximo do sacro. O sacro, todo mundo sabe, é posterior. Então, se a sutura está posterior, o assinclitismo é anterior. E aí, você vai saber que o assinclitismo posterior é mais comum nas primigestas. É isso. Tá? E uma terceira situação, quando a sutura estiver equidistante, estiver no meio, é chamado de sinclitismo. Então, a sutura no meio é chamado de sinclitismo. Portanto, são esses dois mecanismos que permitem a descida, a passagem do estreito médio para o estreito inferior. O primeiro mecanismo é o mecanismo de flexão. Ele acontece porque os estreitos são cada vez menores, o feto tem que caber nesses estreitos, então ele se encolhe, ele fica cada vez mais apertado. E o segundo mecanismo é o mecanismo de assinclitismo, onde ele vira a cabeça de um lado para o outro, porque tem esse joelho aqui, ó. Tá? O canal de parto ele não é reto, ele faz esse joelho, ele faz essa curva. Então, ele tem que virar a cabeça de um lado para o outro. Ele faz assinclitismo. É isso. É isso. Tudo bem? Bom, ele insinuou e ele desceu. Tem que nascer. Tem que nascer. E para que ele nasça, tem que acontecer a rotação interna. O que é a rotação interna? A rotação interna, gente, nada mais é do que deixar a sutura sagital no diâmetro antero-posterior da bacia. Tá? Então, para nascer, a sutura antero-posterior da bacia, aliás, do polo cefálico, tem que ficar no diâmetro antero-posterior da bacia. Então, eu vou desenhar aqui para você, olha lá, a bacia materna, e agora a bacia está sendo vista de baixo para cima.
É como se você estivesse olhando uma tomografia. Você está olhando de baixo para cima. Tudo bem? Você está vendo aqui a pube, você está vendo aqui o sacro, está vendo aqui o lado esquerdo, está vendo aqui o lado direito. Tudo bem? Aqui ao lado, aqui é transverso. E aí você tem o direito anterior. Você tem aqui o esquerdo anterior. Você tem aqui o direito posterior e o esquerdo posterior. Esses pontos não mudam, são sempre os mesmos. Tá? A parte posterior é a sinostose sacroilíaca e o anterior é a iminência iliopúbica. São esses os reparos anatômicos. Iminência iliopúbica e a sinostose sacroilíaca. Isso não muda. Tudo bem? E aí, você tem na cefálica fletida, por exemplo, você tem aqui, ó, o ponto de referência que é o lambda, o occipício. Pessoal, qual que é a variedade de posição nessa situação aí? Fica fácil, né? Qual que é o ponto de referência fetal? O occipício, que é o ponto de referência nas cefálicas fletidas. Eu até desenhei aqui, ó, o occipício. Para onde ele está voltado? Qual que é o ponto de referência materno? Direita posterior, está escrito aqui, ó. Portanto, a variedade de posição é uma occipício direita posterior. Eu falei para vocês que para que aconteça o nascimento, essa linha de orientação deve estar no diâmetro antero-posterior da bacia. Portanto, esse ponto de referência tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Tudo bem? Quanto que rodou daqui, quanto mede esse ângulo aqui, ó? Isso é uma trigonometria extremamente difícil. Quanto é isso aqui? 135 graus. Em que sentido aconteceu a rotação? Horário ou anti-horário? Horário. Qual que é a resposta? 135 graus no sentido horário. É isso que vai cair na sua prova. Então, a rotação interna aqui foi de 135 graus no sentido horário. Vamos imaginar outra situação. Quer ver? Tem aqui o polo cefálico. O polo cefálico está assim, ó. Qual que é a variedade de posição aí? Nós temos a referência fetal, que está voltado. É uma occipito esquerda transversa. Tudo bem? Está voltado para o esquerdo transverso da mãe. Para que nasça, tem que ficar numa antero-posterior. Tem que ficar aqui no OP. Então vai ter uma rotação de tal forma que fique assim, ó. Vai rodar aqui. Quanto mede esse ângulo aqui, ó? Quanto mede esse ângulo aqui? 90 graus. Em que sentido foi a rotação? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Qual que é a resposta? 90 graus no sentido anti-horário. Tá difícil?
Vamos complicar um pouco. Vamos complicar um pouco. Quer ver? Agora eu vou deixar um pouco mais difícil. Foi dito para você, que no começo do trabalho de parto, estava nesta variedade de posição, no começo do trabalho de parto. E aí ele pergunta como é que no nascimento, como é que foi a rotação para que nascesse? E aí eu te pergunto, como é que se processou a rotação para que nascesse? E aí, como é que funciona isso? Primeiro, qual que é a variedade de posição aqui? Que reparo anatômico é esse? É o bregma. O bregma está voltado para onde? Direita posterior. Então, neste momento, a variedade de posição é uma bregmática direita posterior. É uma bregmática direita posterior. Para que ocorra a descida, tem que acontecer uma flexão. Lembra? Quando ele faz a flexão, uma bregmática direita posterior vira o quê? Vira o quê? Uma occipita esquerda anterior. Porque lembra que ele flete a cabeça? Nós acabamos de falar que para que ele nasça, ele faz uma flexão da cabeça. E o que era uma bregmática direita posterior, vira uma occipita esquerda anterior. E quanto que ele vai rodar daqui para cá? 45 graus. Em que sentido ele vai rodar? Anti-horário. Portanto, qual que vai ser a resposta? 45 graus anti-horário. Essa questão é mais difícil. Tudo bem? Então, esta é a rotação interna. Tá? Então, o ponto de referência da posição é o lambda, fica abaixo da pub. Conforme a variedade de posição prévia, a cabeça fetal poderá descrever um arco de círculo de 45 a 135 graus. Bom, o desprendimento do polo cefálico, a cabeça fetal desprende-se do estreito inferior com auxílio da retropulsão do cóccix, que aumenta o diâmetro da conjugada de 9 para 10,5. Então, ele está com a cabeça fletida, ele faz um movimento de deflexão. Ele joga a cabeça para trás e com a ponta do queixo, ele joga o cóccix para trás. Ele aumenta a conjugada êxitos de 9 ou 9,5 para 10,5, 11, 1,5 cm. Aumenta em 1,5 cm a conjugada êxitos. Tudo bem? E aí tem a expulsão da cabeça fetal. Depois da expulsão da cabeça fetal, tem a restituição à variedade de posição prévia. Então, roda a cabeça para a variedade de posição prévia. É a restituição da variedade de posição. E, finalmente, tem o desprendimento do ovoide córnico, que é o desprendimento da cintura escapular. Tá? Neste momento, é o momento que pode acontecer a distocia de espáduas, que pode acontecer a distocia de ombros. O que eu tenho a dizer para você é que a distocia de ombros, ela acontece 50% das vezes em uma situação que não era possível prever. Não era possível prever. Tenho que dizer também que neste momento o obstetra tem 7 minutos para agir. Depois de 7 minutos, existe o risco de anóxia fetal, de comprometimento neurológico. Então, o ideal é que em 7 minutos o obstetra haja. Tudo bem? E que o ideal, neste caso, nunca é puxar a cabeça fetal. Porque na distócia de ombros, você tem a impactação
do osso do ombro contra o osso do quadril da mãe. O osso, a pube contra o osso do ombro do feto. Então, o ideal é você girar o diâmetro bisacromial para retirada não mais no ântero posterior, mas no oblíquo. E aí, o que você tem para tirar são algumas manobras, tá? Num método mnemônico chamado helper. Então, para você lembrar, usa o método mnemônico chamado helper. O que é o helper? O primeiro H é de help, chamar ajuda. Então, se você estiver sozinho, chame ajuda. Alguém para te ajudar. O E é de episiotomia. Episiotomia. Se você não fez epísio, você vai fazer epísio. Para você poder ter espaço de colocar a mão no canal de parto e fazer as manobras. Tá? O L é de legs. Você vai fazer uma hiperflexão das pernas. Tá? Você vai jogar as pernas sobre o quadril da paciente. Para você aumentar o diâmetro de desprendimento. Para facilitar o desprendimento do ombro que está impactado sobre a pelve da paciente. Sobre a pube da paciente. Tá? Então você vai fazer esta manobra de jogar as coxas, a perna da paciente sobre o quadril da paciente. Tá? O P é de pressure. Você vai fazer uma pressão suprapúbica na paciente. Tá? Não para baixo, mas para o lado. Você vai fazer uma pressão suprapúbica. Você vai pressionar, fazer uma pressão para o lado, tentando jogar o ombro do feto para o lado. Pressure, pressão. Tá? Depois, o E é de enter. Você vai entrar na pelve. Você vai tentar, com a sua mão, girar o ombro do feto para um lado ou para o outro. Tá? Vai fazer o parafuso. Vai entrar na pelve, vai jogar para um lado, vai jogar para o outro. Tá? As manobras de girar o ombro de um lado e para o outro. E finalmente, se não funcionar, vai rodar a paciente, rotate. Vai colocar a paciente de 4. Então você vai girar a paciente de um lado para o outro, vai colocar em posição literalmente de 4 e vai tentar fazer as mesmas manobras com a paciente de 4, tentando retirar o feto, aumentando o diâmetro ântero posterior, facilitando assim as manobras para retirar a paciente. Tá bom? Se nada disso funcionar, pode partir para as manobras mais heróicas. Seria quebrar a clavícula do bebê, manobra de Zavanelli, que é tentar recolocar a cabeça do feto dentro da pelve materna e fazer a cesárea, que são manobras muito mais arriscadas, manobras que nós chamamos de manobras, como é que se diz? Manobras heróicas, né? Na tentativa de retirar o feto, que aí você já está numa situação de desespero, uma vez que nada que você tentou foi eficaz e você vai tentar situações de desespero. Tá bom? Bom, tem aqui uma questão para discutir com vocês. Uma gestante a termo encontra-se em trabalho de parto no final do segundo período. O parâmetro da estática fetal que não se consegue avaliar ao toque é... Então, o que você não consegue avaliar ao toque da estática fetal ao exame de toque? A atitude, a apresentação, a variedade de posição ou a altura da apresentação. A altura da apresentação você consegue avaliar pelo toque, certo? Você avalia os planos de Deli, tá bom? A variedade de posição você consegue avaliar. Você toca as fontanelas e você avalia a variedade de posição, tá? A apresentação você consegue avaliar se a apresentação é cefálica, se a apresentação é pélvica, se a apresentação é uma apresentação córmica. A atitude fetal é mais difícil você avaliar se é uma atitude de flexão, se
que é uma atitude de extensão. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. A atitude fetal não é possível se avaliar por meio de toque vaginal. Tá bom?